família Gabriela. Alegria, uma alegria. Obrigada, obrigada. Imensa alegria, imensa alegria. Muito boa noite a todos. Vocês não imaginam a satisfação que eu estou tendo há horas assistindo a tudo e tendo a oportunidade de participar pela primeira vez de um Inspira Bebê. E muito contente particularmente por ser nesse que fala de liderança para um novo tempo. Eu sou a Gabi e faço perguntas, hein? Esse assunto, liderança, me interessa em particular e eu até conto de que maneira. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito ativa até no Instagram, onde tive a sorte de ter muitos seguidores. E eu combinei com eles de fazer uma vez por semana, às segundas-feiras, um bate-bola jogo rápido. E sem saber que eu viria aqui, coincidência, há umas 3 semanas e pouco, eu coloquei a seguinte pergunta, que eu vou pedir para vocês responderem agora. Você tem vocação para líder ou para seguidor? Líder, levanta a mão. Não, líder, agora eu quero ver seguidor. Quem tem vocação para seguidor? Muito obrigada. Eu vou agradecer aqui aos seguidores, como eu agradeci no Instagram. Porque nós somos um país de líderes. Deu líder na cabeça na minha pesquisa. Eu, inclusive, disse que eu tinha vocação para líder, mas cá entre nós eu tenho vocação para líder dos infernos. A verdade, eu sou muito controladora e muitas vezes muito autoritária. É um horror, gente, um horror. Agora, por isso mesmo, eu agradeci muitíssimo aos seguidores, aos poucos seguidores que se admitiram assim. Porque o que seria dos líderes se não fossem os seguidores? Diga para mim. Concordam? Agora eu vou chamar aqui para contar como é que ele virou esse líder extraordinário. Um homem muito especial. Campeão mundial. 63 anos, lidera homens ou mulheres e tem mania de ganhar, tem um estilo muito próprio, muito particular. Ele é ex-jogador técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, campeão olímpico, uma vez com os rapazes, 2 vezes com as meninas. Vamos aplaudir José Roberto Guimarães. José Roberto Guimarães. Senta aí, querido. Obrigado. Zé Roberto, normalmente, eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, a imagem que a gente tem de um técnico de seleção é de um cara mal-humorado no canto da quadra, gesticulando, gritando. Sou assim quando perco. Jura? Agora, você não. Você tem uma coisa, um jeito diferente, é uma delicadeza, vamos dizer assim. Você é acolhedor, você incentiva. É um jeito meio feminino, posso dizer isso ou não? Você tem 2 filhas mulheres, você tem a Carol e a Fernanda. A sua mulher Alcione é formada em educação física, é professora também. Foi com elas que você aprendeu a tratar as mulheres desse jeito? Marília, foi um pouco sim. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer, uma grande oportunidade estar aqui falando com vocês e ser entrevistado pela Marília. É uma honra, minha gente. Então, muito obrigado. Aprendi muito com elas. Elas me chamavam muito a atenção, principalmente a dona Alcione. Mas foi nos livros que eu aprendi. Que livros? Muito sobre o universo feminino. Como é que era treinar mulheres? Porque esse era o grande paradigma que nós tínhamos que tentar entender e quebrar, né? Em relação ao mundo inteiro. Que nós cometemos vários erros. Depois a gente começou a entender que treinar mulheres era uma situação diferenciada.
A gente tinha que entender sobre esse organismo, sobre esse metabolismo. E eu posso dizer que talvez hoje eu seja o único homem no Brasil que tem um ginecologista particular. Espera aí, me explica melhor. Não, eu vou explicar. É que uma certa ocasião eu levei um ginecologista para fazer uma palestra sobre o vírus HPV para as meninas. E aí ele começou a discorrer sobre o assunto e depois ele disse assim: a propósito, o que vocês estão tomando como pílula? E aí começou a se falar Diane, Yasmin, não sei o quê. E eu tinha conversado com uma jogadora a respeito disso, porque eu estava achando que a performance dela não estava legal, tinha caído, ela estava muito calma, menos agressiva. E era uma jogadora que era muito agressiva com o adversário. E aí eu soube que ela estava tomando essa pílula e tinha caído de performance. Por causa disso, eu digo, eu preciso conhecer mais sobre isso. E comecei a ler, Marília, muitos e muitos livros sobre o universo feminino, para entender como esse trabalho poderia me ajudar. A liderança, então, desculpe, a liderança não é uma liderança padrão. Você não dirigia seus homens como você dirige as suas mulheres. Não, completamente diferente. Eu acho que são dois mundos e dois esportes, apesar de ter o mesmo nome, a maneira de treinar é completamente diferente. Eu acho que o homem é mais direto, é mais objetivo. Com as mulheres, a gente tem que entender um pouco mais essa sensibilidade, esse universo feminino, a maneira da mulher ser, a maneira da mulher se comportar, o que é a TPM, os sintomas da TPM, o que isso traz, porque o que é mais importante é performance, é resultado. Então, para obter resultados, a gente precisa entender sobre esse organismo. Então é mais fácil. Gente, vou fazer um papelão aqui, tá? Eu vou parecer contra as mulheres, mas para fazer perguntas para chegar na gente. É mais fácil dirigir um time de homens? Eu tenho que ser sincero na minha resposta. É mais fácil. Mas sem ser demagogo, eu vou dizer uma outra coisa. Eu aprendi muito mais com as mulheres do que dirigindo com os homens. Yes! É verdade. Você aprendeu e hoje você diria que prefere dirigir mulheres? Marília, eu não me vejo mais num time masculino. Por quê? Dirigindo, porque eu acho que eu estou tão dentro do contexto de treinar mulheres, de querer entender sobre isso, de desvendar essas coisas, e que eu não vejo mais essa possibilidade de estar treinando o masculino nos exercícios. Eu acho, primeiro, que eu gosto muito mais do vôlei feminino hoje, pelos ralis, pela dinâmica do jogo. O masculino está muito forte, né? 1 contra 1 não tem jogo. Então eu prefiro hoje treinar mulheres por causa disso, por causa dos ralis, o tempo que a bola fica no ar, e o fato de começar a entender, de olhar nos olhos delas e conversar de coisas importantes. Você não era assim quando jogava? Não. Eu aprendi muito por causa disso. Eu acho Você era machão? Podemos dizer que sim. Preconceituoso? Não. Não, eu acho que não. O que é ser um líder? Defina o que é ter Marília, a liderança. Eu acho que o Tiago definiu muito. Eu estava ouvindo lá, fiquei super feliz de ouvir o que ele disse. Eu acho que o líder é aquele que inspira, que motiva, que orienta, que escuta, que assume riscos em primeiro lugar e se compromete em primeiro lugar. Para mim, o líder é isso. Acho que a gente tem que inspirar, né? E lógico que as desavenças vão acontecer, porque muitas vezes você vislumbra um resultado e você vai atrás daquele resultado, que é o que a gente treina a vida inteira para acontecer. E muitas vezes a gente perde, né? E isso vai acontecer. E as derrotas, se a gente souber trabalhar com elas, elas nos ensinam muito mais do que as vitórias. Ganhar é muito bom, mas sempre atrás de uma vitória vem coisas difíceis depois. Então isso a gente tem que ficar bem de olho para que não aconteça. Vou testar a sua liderança agora. Você já andou declarando que convocaria sem problemas para a seleção
a jogadora transexual, aliás, a primeira a participar da Superliga Feminina de Vôlei, a Tiffany. Você vai convocá-la? Eu não posso dar convocação antecipada. Não, mas você tem a intenção. Vou dizer o que vai acontecer. Não pego uma. Mas tem a intenção ou não? Não, eu vou chegar lá. Primeiro, ela está elegível pelo Comitê Olímpico Internacional, COI. Ela está elegível pela Federação Internacional. Quando você diz ela está elegível, quer dizer que além de jogar bem, ela tem todas as características, ela é qualificada, não tem proibição para ela fazer parte. Ela não é proibida de jogar. Ela está elegível por todos os jogos. Consequentemente, ela está elegível também para ser convocada. Então, se ela tiver nível para a seleção brasileira, vai ser convocada sim. Eu acho que esse vai ser o futuro. E a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. Ótimo você ter falado isso, porque agora eu quero uma resposta tão verdadeira como você deu até agora. O esporte está preparado para esse novo tempo? Eu acho que está se preparando sim. Porque é a realidade que a gente vive hoje. A gente não pode fugir disso. E não podemos ser preconceituosos, a gente não pode colocar limites, barreiras para tudo que acontece no mundo. Isso vai ser a tônica do futuro, isso vai acontecer e nós temos que estar abertos a esse tipo de coisa. Eu não vou estar na seleção, Marília, mais muito tempo, pretendo ir até o Japão, depois nós já estamos treinando alguns outros treinadores para assumir a posição, que eu acho que é importante. Você tem que deixar ou você quer? Marília, eu estou com 63 anos. Mas está um gato. Gente, ganhei a minha noite. Vamos lá. Obrigado. Uau! Obrigado. Mas eu tenho, agora está chegando o terceiro neto, ou neta, né? Agora ele está se exibindo. Eu estou um gato e já tenho 3 netos. Entendeu? E está na hora de fazer outras coisas também, deixar espaço para as outras pessoas poderem construir equipes. Bom, então vamos ainda um pouquinho falar da liderança. Você já declarou, você costuma dizer, inclusive, que no esporte vence quem sabe raciocinar melhor nos momentos de dificuldade. Como é possível? Primeiro, você raciocinar quando o time está perdendo e principalmente motivar um jogador na hora que o time está perdendo? O problema é exatamente esse. Eu sempre digo que quem consegue pensar ou raciocinar em momentos de dificuldade, em momentos de crise, vence. Porque quando você prepara um time, você prepara em 4 fatores: técnica, tática, física e psicologicamente. Uma não funciona sem a outra. E a parte mental, né, você constrói ao longo dos anos, ao longo da tua vida. Você aprende a ganhar. Eu acho que isso se passou muito com a seleção feminina, quando nós éramos estigmatizados como um time de amarelonas, que nós errávamos o último ataque, o adversário ganhava. Nós nunca tínhamos ganho uma grande competição, até a Olimpíada de 2008. Então nós aprendemos a ganhar, aprendemos a vencer, por grandes desafios que nós tivemos, mas nós perdemos muito antes disso acontecer. Zé Roberto, você já chegou a gritar com jogador homem ou mulher? Tem hora que só o grito resolve? Algumas vezes, até porque em determinados momentos a jogadora ou o jogador está em transe. Eu me lembro de uma situação que aconteceu com o Maurício na Olimpíada de 92, no jogo contra os Estados Unidos. Eles tinham mudado estrategicamente o jogo, tinham colocado o levantador para bloquear no meio. Maurício viu o levantador no meio e começou a jogar em cima do levantador, que teoricamente é um bloqueio mais fraco. Eu dizia: Maurício, não faz isso, abre o jogo. E ele não conseguia me ouvir, eu pedi um tempo. E o Maurício tinha um tique, né? Quando ele começava a soprar o cabelo para cima, a coisa estava feia. E ele só fazendo isso, eu digo: e agora? Eu segurei no braço dele firme e disse: olha para mim, me escuta. Aí foi o tempo que ele parou. Eu disse: Maurício, eu sei que você está fazendo certo, não está dando porque é uma estratégia deles. Abre o jogo, Giovani está na ponta com a bola de velocidade, joga para lá. E aí ele foi se acalmando e a coisa foi acontececendo. Vocês viram que ele grita suave também, né? Grito para mim é outra coisa, hein, gente? Você é conhecido por valorizar mais os acertos do que os erros. Mas isso é uma fórmula pronta? Sempre valorizar os acertos é melhor? Eu acho que é uma coisa
que tem que vir de dentro. Não é pensado, mas quando se realiza algo bem feito, com movimento justo. Marília, eu sou muito perfeccionista no gesto técnico, na condução do gesto, na visualização do adversário. Então eu quero que tudo saia como treinado, como planejado. Então esse aqui quando eu vejo a coisa bem feita, saindo da forma como nós treinamos, é um momento de êxtase. Então eu gosto de enaltecer, sim, porque tem que ser enaltecido, porque você só cobrar o erro, consequentemente você vai botar a sua jogadora para baixo. Então, você tem que enaltecer o acerto, você tem que falar sobre os erros, não passar por cima deles, mas os acertos são muito mais importantes. Se você responder desse tamanho, dá para fazer. Já me deram um sinal que o tempo... Não, mas espera, essa pergunta ele vai ter que responder. E prestem atenção, é uma pergunta que só uma mulher pode fazer sem se sentir agredida por ela. Não ouse qualquer homem tentar fazer essa pergunta na vida, hein? Bom, é o seguinte... Consta, me parece que já foi comprovado, que mulheres trabalhando em grupo acabam tendo período menstrual na mesma época. E daí? Essa é uma verdade absoluta. É diferente? Mas hoje, para vocês entenderem, a vida de um treinador se tornou muito mais amena, muito mais tranquila. Porque hoje as mulheres podem optar por menstruar quantas vezes elas quiserem durante o ano, ou não menstruar. Então isso facilita o nosso caso, que nós... Tadinho. Que o melhor era, quando acontecia, era não marcar treino. Você já pensou 14 em TPM no mesmo período? Quer dizer, não tem nada para o que se faça, mas hoje a nossa vida foi facilitada por isso, tudo é muito mais tranquilo, a gente consegue programar o nosso campeonato sem ter problemas nenhum, né? Porque antigamente nós controlávamos o ciclo menstrual delas, exatamente, tá aí. Mas é assim que funciona, mano. Só para terminar, você já chorou num período desses ou não? É duro, não, mas... Já disse, meu Deus, me ajuda, porque tá difícil. Gente, vamos dar para ele. Obrigado. Obrigado, Marília. Obrigada. Obrigado.